Pronto aí, pessoal? Silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre Cícero, filósofo romano que viveu de 106 a 43 a.C. e era um defensor da República Romana. O que é a República, vocês sabem? Parte de. É uns loucos. Ai, como é que fala? Eu não sei o que é República. Uma palavra de origem do latim. Pública em latim significa povo. Viu? Falei, eu sabia. Re vem do latim res, que quer dizer coisa. Aqui, ó. Então, uma república é um estado, é uma coisa do povo. O Brasil é uma república federativa. O que significa isso? República. O Estado brasileiro é uma coisa do povo. Federativo, o que quer dizer? Federal. Vem do federalismo. Federalismo é uma corrente filosófica que defende a autonomia dos estados. Cada estado tem direito de eleger os seus representantes políticos e fazer as suas leis. O que acontece no Brasil? No Brasil, o federalismo são 26 a 27 estados. Mais o Distrito Federal, não sei se é 26, mas o Distrito Federal é 27, mas o Distrito Federal. Eu sei que o Brasil é uma república federativa, uma democracia representativa com um regime presidencialista. Então, democracia, o poder está nas mãos do povo, representativo porque o povo elege os seus representantes, e presidencialista porque é o povo diretamente que elege o chefe do poder executivo. Assim como elege também os representantes do poder legislativo, que faz as leis. O chefe do poder executivo ele administra. Então, toda essa discussão ela começa na Grécia Antiga, com Platão, Aristóteles, e se desenvolve ainda mais durante a Era Romana. Antes do Império Romano, na República Romana. E um dos principais defensores da República Romana é o Cícero. Ele defendia uma constituição mista, que era a Constituição da República Romana. A Constituição mista romana unia elementos da monarquia. O que é monarquia? Monarquia é a origem do poder. Monos em grego é um. Mas aqui essa monarquia é representada não por um governante, monarca, um rei, mas um cônsule. Tínhamos um cônsul, né? Tinha elementos também da aristocracia. Aristocracia é poder também, sim. Aristóteles em grego é dos melhores. A aristocracia era representada pelo Senado. E tínhamos também elementos de democracia. Democracia, poder, temos povo. Então, a Constituição mista tinha a Assembleia Popular, né? Então, esses três grupos, de alguma forma, exerciam o poder na República Romana, cada um com as suas atribuições e as suas características. E era essa Constituição mista que mesclava monarquia, aristocracia e democracia, que era defendida pelo Cícero. E o Cícero dizia que se essa república, se essa Constituição mista fosse desfeita, Roma iria mergulhar em regimes ditatoriais, tirânicos. E foi o que acabou acontecendo quando essa Constituição mista e a República Romana caiu. Porque aí nós começamos a era do Império Romano. No Império Romano, agora quem governa são imperadores, que têm praticamente poderes absolutos.
que não respondem a ninguém, que não tem freios, que não tem limites, que não tem instrumentos que possam de alguma forma cercear o autoritarismo desses governantes. Então, o Cícero dizia que se a república caísse, o governo seria jogado de um lado para o outro como uma bola, nas mãos de tiranos. E foi o que aconteceu posteriormente à queda da república em Roma. A república romana era muito similar ou próxima, parecida com a democracia grega, e influenciou bastante os regimes atuais. Tanto que nós vivemos num regime que é tanto republicano quanto democrático, inspirado nos ideais gregos e romanos. A história da filosofia política começa em 380 com Platão. Platão escreveu uma obra chamada A República, não que ele defendesse na República um governo como esse do Cícero. A República de Platão era um pouco diferente. Na verdade, não era bem uma república, porque Platão defendia que quem deveria governar eram os filósofos. Porque só os filósofos estão preparados para administrar a verdade, a justiça e o bem, porque o filósofo é um estudioso da verdade, da justiça e do bem. Na República de Platão, como é que ia funcionar a sociedade? A sociedade seria dividida em 3 classes. E os cidadãos com 7 anos de idade seriam tirados do pai e seriam treinados. Primeiro, dos 7 aos 20 anos, como camponeses, artesãos e comerciantes. Então ele ia aprender até os 20 anos plantar, colher, aprender artesanato, fazer ferramentas, fazer vestimentas, fazer também outros tipos de acessórios importantes para a vida na cidade e aprender também o comércio. Com 20 anos, os indivíduos fariam um exame, uma espécie de prova. Quem passasse nessa prova iria subir para a classe dos guerreiros. E iria dos 20 aos 40 anos estudar a arte da guerra. E a arte também de proteger a cidade, porque essa é a função do guerreiro. Quem não passasse iria ficar, ou iria ter que viver o resto da vida como um camponês, um agricultor, um pecuarista, um criador de animais, ou alguém que mexia com plantação, ou um comerciante, ou um artesão. Os guerreiros estudariam dos 20 aos 40 anos a arte da guerra e se transformariam em defensores, protetores da cidade. Com 40 anos, uma nova avaliação, uma nova prova seria feita. Os indivíduos que passassem nessa prova iriam estudar para se tornar filósofos. Quem não passasse iria permanecer na classe dos guerreiros e sua função seria proteger a cidade. E os filósofos iam estudar dos 40 aos 60 anos de idade para se tornarem governantes. Não só filósofos, mas também governantes. E só depois dos 60 anos é que eles poderiam, depois de uma avaliação também, se mostrar aptos ou não para governar a cidade. Então o governante tinha que ser um filósofo e só poderia governar depois de 60 anos, depois de provar a sua sabedoria. E a justiça para Platão é que cada um desses grupos sociais façam o que lhe cabe. O camponês tem que trabalhar com a sua agricultura, a justiça é ele fazer o que tem que fazer no campo, plantar e colher. O pecuarista, cuidar, tratar dos animais, preparar, abater esses animais, vender sua carne. O artesão tem que fazer seu artesanato ali, as roupas, utensílios, ferramentas, calçados, móveis. E o comerciante, o comércio. O guerreiro tem que proteger a cidade, a justiça é ele fazer o que lhe deve, e o filósofo estudar filosofia para poder governar bem a cidade. Então, essa é a república, ou a cidade-estado ideal de Platão. Deveria ser assim que ela funcionaria. E tanto homens quanto mulheres teriam acesso, igualdade de acesso a qualquer um dos grupos sociais para Platão. Depois do século II a.C., a obra do historiador grego Políbio, a sua história, descreve a ascensão da República Romana, a república que Cícero defendia, e a sua constituição com a separação dos poderes. Os 3 poderes não eram como os nossos, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes nossos
é moderno, é uma inauguração de Montesquieu. Os três poderes da República Romana são a monarquia, o cônsul, o consulado, a aristocracia com o Senado e a democracia com a Assembleia Popular. Esses três poderes tinham que chegar a um acordo sobre os interesses e as demandas da cidade de Roma. Então esses eram os três poderes dessa República Romana. Em 48 a.C., Júlio César recebeu poderes sem precedentes. Aí começa a decadência da República, né? E a sua ditadura marcou o fim da República Romana e ainda não o início do Império Romano. Isso vai acontecer em 27 com Otaviano. Ele foi proclamado Augusto, que significava um ser excelso, praticamente um deus, uma divindade, e se tornou de fato o primeiro imperador de Roma. Os imperadores romanos eram considerados deuses. Inclusive os cristãos vão enfrentar problemas com os imperadores romanos no início do cristianismo, porque os cidadãos de Roma eram obrigados a adorar o imperador como um deus. Os cristãos não admitiam fazer isso. Aí eles eram condenados à morte. Eram jogados no Coliseu, junto com animais ferozes que os devoravam. Eram colocados em postes, untados com pinche, e colocavam fogo neles para eles iluminar as vias públicas romanas durante a noite. E sofriam os mais diversos tipos de perseguição e assassinato. Tanto que, segundo a tradição, Pedro, o primeiro apóstolo ali, o apóstolo que teria sido o primeiro papa, segundo a Igreja Católica, ou o primeiro líder da primeira comunidade cristã, dos apóstolos ali, quando Pedro disse que Pedro és pedra sobre ti edificaria a minha igreja, então Pedro teria sido assassinado pelo Império Romano. O Império Romano condenou ele à morte. O Império Romano condenou Pedro à morte. Ele disse que ele seria crucificado, mas ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor Jesus Cristo. Então, dê-me uma morte diferente. Aí ele foi crucificado de cabeça para baixo, para não morrer igual o Senhor Jesus, né? Depois Paulo também foi preso pelo Império Romano e condenado à morte. Paulo foi decapitado. Então isso mostra como o Império Romano tratava os cristãos, porque os cristãos não queriam adorar os imperadores como se eles fossem deuses, né? Em 1734, no século XVIII, Montesquieu escreveu a sua obra A Grandeza e Decadência dos Romanos. Montesquieu que é o primeiro moderno a defender, pelo menos teoricamente, a separação dos três poderes, o que é também algo que ocorre hoje na maior parte dos países do planeta, que é a separação em poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo administra, no nosso país o executivo são os prefeitos, governadores e presidente. O legislativo faz as leis, no nosso país o legislativo são os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. E o judiciário, que é representado pelos juízes e tribunais. Aí tem os tribunais regionais, estaduais, né, e federais. Né? Então, Montesquieu é o idealizador dessa separação dos poderes. O Cícero ele defendia os controles e equilíbrios que essa separação antiga que da Roma permitia, né? Então, tanto a aristocracia quanto a democracia colocava limite nos poderes dos cônsules, do consulado, né? E o consulado e a Assembleia Popular colocava limites no Senado. O consulado e o Senado colocavam limites na Assembleia Popular. Então, esses eram os controles e equilíbrios que fazia com que a República Romana tivesse um relativo sucesso, segundo Cícero. O estandarte romano, não sei se vocês já assistiram um filme sobre o Império Romano, os romanos sempre andavam com o seu estandarte, que era uma águia de ouro, né? Um escrito SPQR. Essa legenda aí significava o Senado e o povo de Roma, né? Que é essa separação dos poderes aqui, né? O Senado com a aristocracia, a monarquia com o consulado, o povo com a Assembleia Popular, né? Celebrando as principais instituições da Constituição Mista da República Romana. Então, essa é a filosofia política de Cícero. Ele defendia a República, um governo, um Estado que deve buscar atender os interesses do povo, e uma Constituição mista, com consulado, Senado e Assembleia Popular. Um poder controlando e fiscalizando o povo. Beleza? Para que não acontecesse o que acabou acontecendo depois, o governo ser jogado de um lado para o outro como uma bola e tiranos passassem a governar de forma ditatorial.
Compreenderam? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Favorável?